Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Ricas! E hoje temos aqui o William Halfman. É isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Mas fico muito grato, feliz em mais um episódio do Pod Ricas. Estamos com uma pessoa hoje incrível, Ari. Sim. Como tem sido um divisor de águas esse podcast, estamos assim trazendo pessoas sensacionais e eu queria que você falasse um pouco dessa pessoa maravilhosa aí que está hoje convidadíssima para abranger um assunto incrível aí para nós. Sim, gente. Hoje temos uma pessoa que cuida de carreira de outras pessoas. Uau! Você já ouviu falar disso? Sim, Ari, sim. Esse é o papel aí do assessor, né? Assessora de imprensa. Carol Freitas, seja muito bem-vinda! Obrigada! Olá, Ari. Oi, William. Olá. Obrigada pelo convite. Estou super feliz em estar aqui. A gente que agradece. É isso aí. E Ari, eu queria que você dividisse com a gente qual é o tema, né, para a gente falar sobre assessoria, sobre assessora de imprensa, esse assunto que é tão incrível e muitas pessoas têm alguns dilemas, têm algumas dúvidas e nós estamos aqui preparadíssimos para extrair o máximo aqui da Carol hoje e eu queria poder ouvir ela, ouvir um pouco da história, conectar com ela e entender um pouco sobre essa história tão bonita que ela construiu e se já está construindo e ainda vai alavancar cada vez mais aí que é fazendo essa parte de assessoria, Ari. Sim. Então hoje o tema, a gente vai falar da importância do assessor de imprensa para o sucesso do seu negócio. Carol, conta um pouco mais pra gente da sua trajetória, pra gente conhecer a princípio. E depois a gente vai vir com umas perguntas aí que eu quero ver você responder, hein? Vamos que vamos, hein, meu? Bom, vamos lá. Eu sou a Carol Freitas, eu atuo na área de assessoria de imprensa há 12 anos. Estou com a minha assessoria, que é a Carol Freitas Assessoria, há 5 anos. Hoje a gente atua em diversos segmentos, tanto no artístico como na área de saúde, corporativo. Temos cerca de 30 clientes, tem uma equipe que trabalha comigo também. E é isso, a Carol Freitas está só crescendo. É isso aí. E pra gente iniciar esse bate-papo, queria que a gente estivesse bem assim, bem tranquilo à vontade, porque hoje a gente quer ver tanto a partes, a projeção de uma empresa para entrar com o seu projeto de assessoria, mas até também as defesas de crises aí, que eu acho que vai ser um tempo muito incrível pra gente poder conectar. E eu gostaria já de perguntar para você, Carol, como a assessoria de imprensa pode ajudar a construir uma imagem positiva e destacar uma carreira de alguém nesse cenário, ou tendo um cenário, às vezes, imediático, atual? Como que a gente poderia trabalhar essa ideia? A assessoria, ela é uma ponte, né, entre o negócio, a marca, o cliente e os jornalistas, né? Então a gente sempre trabalha de forma positiva, né? Nós escutamos o que o cliente quer transparecer, o que ele quer divulgar e vamos atrás disso. Para isso a gente faz uma estratégia, cria um planejamento, né? A gente tem um tempo mínimo disso de trabalho, que a gente pode falar um pouco mais depois. Sim. Mas por quê? Porque é preciso entender que a assessoria, ela é uma construção de imagem. Eu sempre falo para o cliente que a assessoria de imprensa, ele tem que estar lá na conta do cliente como a conta de luz, né? Sim. Ele precisa estar. Se o cliente ele quer se posicionar, se ele quer ser famoso de alguma forma, se ele quer ter essa notoriedade, ele precisa ter a assessoria de imprensa ali na lista dele, Sim, né? Então, como de coisas, investimento, né? exatamente, de investimento essencial para o seu negócio, né? Então, Sim. a assessoria de imprensa, ela é essencial para poder alavancar o seu negócio e você se tornar referência no assunto que você fala. E você trabalha só com empresas ou também com pessoas no individual? Não, a gente trabalha com tudo. Empresas, pessoas, né? Pessoas, empresários, artistas, profissionais da área da saúde. Então, a gente tem hoje médicos, né? Na verdade, a assessoria de imprensa, ela se aplica para tudo, né? Então, tudo a gente consegue, de alguma forma, divulgar. Claro que precisa ser estratégico. Tem coisas que são mais difíceis, coisas que são mais fáceis. Eu sempre falo que divulgar um serviço, por exemplo, é mais fácil do que divulgar um produto. Por quê? O produto, ele acaba caindo muito no comercial, né? Sim. E a ideia da assessoria é a gente conseguir de forma espontânea, né? Tá aí a grande diferença do que é espontâneo e o que é comercial. Espontâneo sem custo, né? Você tá lá pela sua relevância, e o comercial é como se fosse uma publicidade, enfim, uma mídia paga. No caso do produto. Produto, geralmente, se a gente vai muito de cara, né, no release, né, a gente cria sempre um release para divulgar esses clientes, né, então a gente pensa em releases, pautas, e aí se a gente vai com muito, por exemplo, comercialmente, estão colocando direto que é um produto, alguma coisa assim,
isso o jornalista acaba não aprovando. Então, estrategicamente, o que eu tenho que pensar? Então, por exemplo, vamos divulgar essa caneca. Eu tenho que pensar em benefícios dessa caneca, em coisas, né, que são importantes nessa caneca, trazer isso para as pessoas no release, no texto, para que seja interessante para ali dentro falar que é um produto. Entendeu? Sim. Então, é pensar nesse sentido. Quando é um serviço, é diferente porque é mais fácil de você divulgar isso na mídia, porque você vai explicar o que é o serviço e tal. Por isso que eu disse em relação a produto. Tá. Antes da gente ir para a próxima pergunta, fala um pouco da sua trajetória, Carol, para a gente conhecer como que você iniciou nessa área. Você falou que tá há 12 anos, mas e o que você fazia antes? E por que você veio há 5 anos querer formar a sua empresa? Tá, vamos lá. Eu sempre gostei de comunicação, né? Uma época, antes de entrar para a faculdade, uma vez eu assisti um programa, no Show do Milhão, com o Silvio Santos, e ele tava fazendo um especial... Ícone. Ícone. Ele tava fazendo um especial com assessores de imprensa. E eu nunca tinha visto e eu não sabia o que fazia um assessor de imprensa. Ali no programa ele deu bastante espaço e cada um foi contando um pouco das suas histórias, inclusive assessores que hoje eu conheço, né, que estão ali das antigas. É muito legal isso. Que legal. E quando eu vi aquilo, já brilhou meus olhos. E eu lembro que aí eu já fui ver o que precisava fazer e tal, e eu vi que existia 2 faculdades, né, que era Relações Públicas, que direcionava para assessor de imprensa, ou jornalismo. Acabei me identificando mais com jornalismo, fiz jornalismo. Mas eu já fiz jornalismo querendo ser assessora de imprensa, né? Claro, nunca foi minha intenção ser repórter, enfim. Achava legal, mas não era a minha cara. Eu queria ficar nos bastidores, trabalhar com assessoria de imprensa. Eu sempre fui fascinada pela comunicação, mas eu gosto dos bastidores, Sim. né? Então, eu fui muito em busca disso. Então, no começo eu trabalhei em um portal, onde eu escrevia matérias, era legal, a gente ia em shows. Eu lembro que eu cheguei a entrevistar alguns artistas. Nossa, eu ficava muito nervosa mesmo. Fiquei por 1 ano, até que eu consegui numa assessoria de imprensa, que foi a primeira, né, que eu entrei. Antes disso, eu fiz várias coisas, tá? Só pra vocês saberem. Eu trabalhei como recreadora de buffet infantil, eu trabalhei num salão de cabeleireiro, já trabalhei em várias coisas, assim, tipo Você começou a recepcionista. trabalhar cedo. Comecei com 16 anos. Então, já tava me virando bem. E aí, quando eu cheguei nessa assessoria, eu fiquei por 3 anos. Foi uma escola, foi maravilhoso. Inclusive, a minha ex-chefe, incrível, assim, a gente se fala sempre. Ela hoje me ajuda muito com o meu negócio, inclusive. Que interessante, é difícil Essa isso minha acontecer, primeira, né? ela até me indica clientes, que às vezes ela não consegue atender. Ela é um pouco maior, né? Ela já tá há mais tempo no mercado. Então, tem clientes que às vezes, né, até por questão de custo, tudo, e que são legais, e ela indica a gente. É muito bacana isso. Então, eu trabalhei nessa agência, saí de lá para ir trabalhar exclusivamente com um cliente, né, de lá, mas foi tudo de forma amigável, enfim. No fim, a produtora desse cliente não foi muito para frente, eu entrei em outra agência, fiquei por um tempo também. Nessa outra agência, eu trabalhava como coordenadora, então eu coordenava 6 assessores e tinha cerca de 60 clientes. Eu comecei a enlouquecer um pouco. Porque eu tinha que fazer tudo tal, e aí era aquilo, né? E eles querem resultado, Exato. né? Só que assim, eu resolvia tudo, mas eu era funcionária. Sim. E claro, a gente sabe que empreender é muito difícil, mas chegou um momento que eu falei, não, agora é o meu momento. Eu vi que eu tinha potencial, porque assim, tem um detalhe. Muita gente me procurava pra fazer assessoria. Tipo assim, você não faz por fora, porque sabia que eu já trabalhava com isso, que eu gostava disso. Só que eu tava dentro de uma agência. Eu cheguei a levar clientes pra agência, Sim. sabe? Mas aí eu via que... E até quando eu levava, às vezes eles não davam pra mim atender. E aí o cliente não ia bem, enfim. Falei, quer saber? Eu acho que eu consigo. Aí fui com a cara e a coragem, comecei com 2 clientes. Fiquei... Em 1 ano eu consegui 5 clientes. Esses 5 clientes me ajudaram muito. Eu lembro que eu ganhava um pouquinho mais do que eu ganhava na outra agência. Mas eu tava feliz da vida, porque eu tinha que pensar em 60, em 6 assessores. Era uma loucura, ficava doida. E ali eu tava com 5 e tava feliz. Mas eu sempre quis crescer, né? Nunca quis ficar só naquilo. Eu sei que depois de 1 ano virou uma chavinha e fui crescendo, contratei a primeira menina. Hoje eu tenho 3 assessoras junto comigo, tenho meu marido também que me ajuda, né, na parte administrativa. Então a gente tá crescendo bastante. A gente tem hoje cerca de 30 clientes, né? Trabalhamos com todos os segmentos, mas a trajetória basicamente é essa. Então eu comecei lá assistindo um programa de TV e gostando, fui atrás e estamos aí na luta. Que legal. Top, top. E, gente, não pensa assim que é casa de espeto, ferreiro de pau, falar assim, né? Ela é assessora, mas ela tá sendo assessorada hoje. Vocês não estão vendo aqui os bastidores, mas tem uma galera top aqui registrando esse momento pra nossa assessora Carol. Sim. E eu vi você falar sobre um termo muito importante que é
corrija se eu estiver errado, é release, eu não Isso. sei se é isso. Uhum. Eu entendi, acredito que ele seja uma pauta, uma nota, alguma coisa nesse sentido. E Isso. aí, se você pudesse explicar se existem, para eu ir para essa pergunta, né, existem, por exemplo, diferenças de notas de releases? Sim. Na verdade, é assim, o primeiro passo, quando um cliente fecha com a gente, tá? A gente cria um release institucional. O que é isso? Um texto sobre ele que seja atrativo, contando a história dele. Esse texto ele vai usar, a gente vai deixar ele como base. Sim. Base para quê? Qualquer entrevista, qualquer coisa que a gente fechar, a Como gente se vai fosse usar esse uma texto. biografia da pessoa. Exatamente. É a biografia da pessoa, voltado para a imprensa, o que a gente acha que vai funcionar para a imprensa. E a cada mês a gente trabalha mais ou menos 2 notas por mês para cada cliente. Que são, a gente fala 2 releases, mas não deixa de ser uma nota. Pensem em notas, essas notas que saem na mídia mesmo. Por quê? Aham. Hoje em dia, os jornalistas, muitos deles pegam o que a gente envia e publica exatamente igual. Diferente de antigamente, né? Que, entre aspas, seria o certo, né? Antes eles recebiam esse material, pesquisavam, né? Queriam entrevistar, iam atrás disso. Hoje em dia, muitos copiam. Inclusive, muitos clientes reclamam, às vezes, disso, de música principalmente. Sai um lançamento de música e a gente replica essa nota para todo mundo. Todos os portais saem a mesma coisa. Antigamente saía como que chama? Uma crítica sobre a música, sobre o álbum. Hoje não sai mais. E não adianta. Eu tive um cliente que ele é brasileiro, na verdade ele é gringo, mas ele estava aqui no Brasil, enfim, e ele fala português até que bem, porque ele casou com uma brasileira. Ele não... Nossa, ele ficava muito bravo. Ele não admitia que saíam os mesmos. Tanto que ele queria que eu fizesse vários textos do mesma música para já mandar para cada veículo. Só que isso é surreal. Primeiro porque, assim, o nosso mailing, ele é muito grande, tá? Como a gente constrói o mailing? O mailing são os contatos de relacionamento que a gente tem. A gente constrói ao longo do nosso trabalho. Então, hoje eu tenho jornalistas que eu fui conhecendo. Só que, além disso, eu assino plataformas. Existem plataformas, né? Então, existe lá uma plataforma que ela me fornece esses mailings. Então, como que é essa plataforma? Eu digito lá, por exemplo, o nome de um programa. Sei lá, Caldeirão do Mion. Eu digito lá o nome do programa, aparece todo mundo que tá lá na produção. Os contatos das pessoas. Sim. Né? Então, isso é valioso. Sim. Então, eu tenho isso, eu tenho acesso a isso. Isso pra gente é importante. É muito importante um assessor ter essas plataformas. Porque muda muito. Sim, Então, por mais que eu acesso, né? tenha relacionamento com a produção de lá, às vezes muda. Então, ele serve como base. Mas é claro que o principal é o nosso relacionamento. Sim. Né? Então, hoje a gente, graças a Deus, tem um relacionamento grande com muitos jornalistas. As minhas meninas também já pegaram muito isso, que é bem legal. No começo, às vezes, elas falavam, mas eles só querem falar com você. Acontecia isso também. É, Porque como eu já estava mais tempo, até com cliente, hoje em dia, dificilmente tem esse tipo de problema. Os clientes, eles já contratam cientes de que, assim, sempre que eu posso, eu vou estar presente, mas eu tenho um time muito capaz que me ajuda, né? E que as meninas podem também acompanhar, Dá conta. tem tudo, exatamente. Então, isso é muito legal. Eu gosto de estar muito à frente, tudo eu aprovo, todos os planejamentos eu olho antes, todos os textos eu olho antes de mandar para o cliente, todos. Então, assim, eu gosto de estar muito ativo. Sempre que eu posso, eu vou acompanhar, mas a gente sabe que tem hora que não dá. Então, isso é legal e é importante dizer, né? Sim. Entendi. Então, nesse case que você me contou agora da imprensa, existe então uma ruptura, vamos dizer assim, porque às vezes você traz um case, um assunto, e a galera acaba pegando para eles. Você diz Isso dá o choque ali na pessoa que você está cuidando da assessoria, por causa dessa nota? O que acontece muito, às vezes a gente manda uma sugestão de nota de um assessorado nosso e o veículo vai lá e pega outro profissional para ser fonte. Exatamente. E Sim, aí? acontece. É terrível. O profissional muitas vezes não entende. Aí ele coloca a culpa a você, remete Ele isso a fala você. assim, mas eu vi que tinha outro profissional lá do mesmo segmento que eu falando sobre o assunto que a gente está trabalhando. Eu falo, infelizmente a gente não tem como ter esse controle. A gente sugeriu, né? Eu mostro que a gente sugeriu às vezes, Sim. né? Tipo, dependendo do que for. Mas é isso, assim que funciona. Uma outra coisa também é esse lance de envio de pautas. Acontece muitas vezes o cliente quer saber, por exemplo, para onde você está enviando. Aí eu falo. E você tem que falar? Então, é muito difícil falar, porque é meio que imensurável, assim. Tem pautas que a gente solta para mailings de 8 mil, 10 mil. O nosso mailing hoje é Brasil. Então a gente vai mandar para jornalistas do Brasil todo. Claro, depende da pauta, tá? Sim. Mas a maioria das pautas. Então vai chegar para o jornal de Tocantins, vai chegar. E é meio que imensurável. Só que, assim, existem as pautas de quantidade, né? Isso é legal falar.
e as de... Não que as outras não tenham qualidade, né? Não sei se isso fica legal falar, mas de qualidade, que eu digo assim, por exemplo... Umas mais conhecidas? Não, existem umas pautas que elas são mais exclusivas. Sim. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre esse assunto com o Estadão. Tá, mas é uma exclusiva pro Estadão. É diferente daquela pauta que a gente tá... A gente já pensa, às vezes, em algumas coisas direcionadas. Então, por exemplo, olha, um dermatologista que a gente atende. Olha, eu acho que essa pauta a gente tem que vender com exclusividade para o Estadão. Então, beleza, vamos sugerir lá. Estadão, qualquer outro veículo. E vão ter as pautas, que é essas pautas de dicas. Por exemplo, dicas de cuidar da pele no inverno. Todo mundo pode receber. Então, essa pauta é quantidade. Quanto mais sites, mais jornais saírem, melhor. Tá. Entendeu? Então, existe também essa diferenciação. E é legal ser estratégico nisso. Quando tem um lançamento de música, por exemplo, não adianta artista novo querer, às vezes, que a gente... fecha uma exclusiva. Eles não se interessam por exclusiva disso. Mas, por exemplo, um artista que já tá antigo, que já tem nome, como alguns que a gente tem, vai lançar uma música nova, às vezes é legal, estrategicamente usar como exclusiva. Porque Sim. os veículos maiores, alguns, gostam disso também ainda. Sim. Então, eles querem exclusividade. Sim, então as pessoas precisam entender, e assim, assistindo até filmes americanos, e hoje você vai ver, tem vários, aquela Verdade Nua e Crua, eu acho que várias pessoas já assistiram, então existe sim temas relevantes para que um jornal ou alguma imprensa queira falar sobre. Exato. Às vezes eu não consigo entender que, de repente, o meu assunto não é tão interessante assim. É o que você falou, tomou cuidado aí. Entre aspas, não é que não é interessante. Acredito que todo assunto seja relevante. Exato. Mas existem aqueles que fazem a diferença. Exatamente. É o que você está querendo dizer. Por isso que é importante. Uma outra coisa, é importante, muito importante, conhecer o veículo que a gente está sugerindo. Isso é importante. O assessor, ele precisa conhecer onde ele está indo. Porque é o que eu sempre falo, o cliente tem que entender que é uma construção, então ele vai passar por veículos pequenos, só que também ele não pode entrar em coisas nada a ver. Sim. Na agência que eu trabalhava, uma vez deu a maior confusão, porque viram que no mailing tava lá o Siga Bem Caminhoneiro para umas fotos que não tinha nada a ver. Gente, foi um negócio... Não tinha nada a ver, não era uma pauta relacionada com isso. E uma outra coisa também, agora eu vou começar já a contar as curiosidades aí. Uma vez, a gente fazia muito nessa agência, e às vezes eu ainda faço, visitar as emissoras, né? Então, de tempos em tempos, vamos tomar um café com o pessoal lá da produção, pra entender porque a gente gosta de ouvir o que o jornalista quer também. Do tipo assim, a gente tá com, por exemplo, vários clientes legais, mas o que vocês falam sobre empreendedorismo? O que você acha que rende? O produtor ajuda a gente nisso, porque pra ele é interessante isso. Teve uma vez, gente, que a gente foi lá, na verdade, era uma outra menina que tava comigo, e a produtora sentou lá e falou assim, olha, começou a contar as coisas e falou assim, tem uma coisa que eu não admito. Esses dias eu recebi uma pauta que não tinha nada a ver com a gente. Era uma pauta sobre coisas sexuais e tal. Não tem nada a ver, não sei o que, não sei o que lá. Eu achei um absurdo. O assessor, ele tem que filtrar isso, não sei o que, não sei o que lá. Vocês não acreditam. Ela mostrou pra gente e era da agência que a gente trabalhava. Não era a gente. Nossa, a gente não sabia onde enfiar a cara. Caracas. Sério, foi Meu horrível, Deus. gente, foi horrível. E aí foi o maior mico. E a gente entendeu que, assim, também não é qualquer um, não é pra soltar pra qualquer pessoa, Sim. entendeu? Isso daí dava várias confusões lá onde eu trabalhava. Porque eles pegavam no nosso pé, né? E faz sentido. Sim. Porque... E às vezes a gente recebe um ou outro, entre aspas, xingo de jornalista, porque às vezes passa. Então, acontece de às vezes receber um e-mail grosseiro, porque tem gente que é grossa também, né? Sim. Que fala assim, não tem nada a ver essa pauta, por que você tá me mandando? Já recebi isso. Nossa. Do jornalista, que também podia também, né? Você precisa ser tão bravo, assim. Sim. Aí a gente logo tira do mail, mas acontece. Ah, sim. Isso às vezes acontece. Mas a gente Quando- tenta ao máximo, mas acontece. Sim. Quando você tem um profissional que ele quer alavancar a carreira mesmo, ele quer ser conhecido, como que o papel do assessor pode ajudar ele? Então, na verdade, tem que traçar uma estratégia, entender como ele quer ser reconhecido, né? Pensar que a assessoria é a cerejinha no bolo. Então, assim, ele precisa ter uma estrutura para isso, para contratar a assessoria de imprensa. Então, é importante que ele esteja preparado e que ele tenha tempo também para se dedicar né, com a gente. Sim. Por que tempo? Quando eu vou preparar as pautas, eu envio algumas perguntas. O cliente tem que ter o tempo de me responder, né? Para sim. poder elaborar esse texto. E né? tem tempo, Carol? Tipo, em 3 meses você já fica conhecido. Tem isso? Não, isso é muito variável. Olha, eu tenho um case também que foi muito sucesso. Eu tenho uma cliente que até agora ela deu uma pausa que ela teve bebê, que ela é estilista pet.
Estilista de roupa de cachorrinho. Que diferente. Ela é ótima. Que legal. E o que acontece? Com ela, nossa, ela entrou na assessoria, ela não tinha nada, assim, digo, de imprensa, né? Não tinha nada. Ela entrou na assessoria, eu lembro que a gente fez coisas enormes logo de início. Ela fez todos os veículos grandes. A gente até brincava com ela, falando que ela já estava ficando mal acostumada, porque ela achava que ia ter TV pra ela toda semana e tal. Então, assim, as coisas podem acontecer. O que eu sempre explico pros clientes, tá? Desde o primeiro momento que vocês me contratarem, eu vou falar desde a Globo. Falando de TV, tá? Que eu acho que é o que mais as pessoas Buscam. crescem os olhos, né? Então, eu vou falar desde a Rede Globo até a NGT, né? Rede Brasil, as emissoras menores. Eu vou falar com todas, desde o começo. O que acontece? As menores, elas vão dar abertura mais rápido. Sim. Mas pode acontecer de, no momento que eu sugerir a pauta, a Globo tá precisando de uma pauta daquele e fechar. Então é muito variável. Pode ser que em um mês, pode ser que em 2 meses, pode ser que em 3, pode ser que em 1 ano. Mas você indica um tempo pra pessoa ou não? Não, o que eu Tem um faço, mínimo? o que eu faço é o mínimo de contrato. Então, assim, eu quero fechar assessoria, legal. Eu fecho no mínimo 3 meses. E eu falo assim: em 3 meses você vai me dizer se você quer continuar ou não. 99% para não 98, 99% fica. Continua. Porque entende. Os que não ficam estavam naquela ansiedade de que achava que 3 meses ia, né, sair. E nem sempre é assim. Pode acontecer, mas não é assim. Então a gente tem que trabalhar com a realidade. E assim, eu sou muito pé no chão com os clientes. E eu falo mesmo, assim, eles até gostam, as meninas brincam comigo, falam, nossa, você falou. Eu falo, tenho que falar. Sim. Né? É claro, sempre a gente tem que ser, né, educado, tudo, mas eu tenho que falar, eu tenho que trazer pra ele e falar assim, olha, não dá, esses dias mesmo uma banda, nossa, queria, a gente acabou de gravar um feat com uma outra banda, essa outra banda que eles gravaram, elas são mais conhecidas na internet, mas aí ela falou, será que a gente não consegue ir pra TV com essa música porque gravamos com ele? Falei, primeiro, eles não são artistas de TV agora, sabe? Assim, eles são mais de mídia digital. Então, já é difícil, né? Então, não quer dizer que porque você fechou com ele... Aí eu perguntei e os números. Então, números nas redes sociais ajudam, né? Mas não é tudo também. Então, não existe um segredo, né? Uma fórmula. Sim. Se eu tivesse essa fórmula aí, sim, eu tava bilionária aqui, falando assim, vem aqui que você vai comigo nesse E vai mês. dar Mas não super tem certo, como. A gente trabalha para dar o mais certo possível, né? Mas a gente não pode ficar prometendo. Inclusive, desconfiem de quem promete muito nessa área. E Então, tem, né? esse é um ponto muito legal. Eu queria saber de você hoje, Carol, que você poderia falar assim para a empresa que quer contratar. Existe um momento certo para contratar essa parte da assessoria, né? Eu sei que você já está explicando vários pontos. Nós falamos sobre pauta factual. Acho que é legal porque às vezes a pessoa que já tem uma relevância, existe essa pauta factual e também a diferença, né, da ideia que você trouxe sobre o cara ser relevante nas mídias e também ser digital. Tem coisas diferentes aí, que é imprensa e digital. Sim. Mas vai aí na sua. Eu sei que eu perguntei várias coisas aqui, mas Sim, é pra sim. gente poder ir pautando aqui. Claro. Ó, vamos lá. Falando de pauta factual, tá? Existem dois tipos de pautas, factuais e as frias, pautas frias. É assim que a gente chama. Factual, o que está acontecendo no momento. A gente precisa aproveitar essas oportunidades, tá? Seja assunto hype seja coisa boa ou coisa ruim. Entendi. Por exemplo, tá? A gente atende a Thaís Giraldelli, ela é especialista em extensão de cílios. No decorrer desse tempo que a gente atende ela, aconteceu muito de casos de pessoas que foram fazer os cílios e, sei lá, ficaram cegas. Isso é muito sério. Então, assim, a gente tem ela como uma profissional e ela sempre se pôs à disposição a isso. Ela ia nos programas, nos jornais e falava a importância de se escolher o profissional certo. Porque ela não quer denegrir a imagem, ela quer que continuem fazendo a extensão de cílios. Porque ela acha, e de verdade, que o problema não é o procedimento em si. Porque aí a mídia vai em cima como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. Não façam extensão de cílios porque vocês vão ficar assim. E aí ela vai lá e fala assim, não é bem assim. Façam, só com profissionais sérios. Sim. Então isso é um factual, né? Então o nosso papel é ficar atento a essas coisas que acontecem, mas assim, a gente conta muito com o cliente também. A Thaís, por exemplo, várias vezes foi ela que nos sinalizou, porque chega pra ela primeiro. Então ela já me encaminha lá no Instagram, onde for, e fala, vamos fazer uma pauta disso. Né? Então, isso é factual. Sim. E são as pautas frias. Ainda no exemplo dela, cuidados com os cílios, né? Então, cuidados com a extensão de cílios, como durar mais,
São pautas simples, frias, que podem ser feitas a qualquer momento, né? E que precisam estar no nosso planejamento. Então, a gente faz esse planejamento pensando nas pautas frias e também nas factuais em relação a datas. Isso é bem legal. Por exemplo, estamos no mês das mães. Sim. Vários clientes nossos estão com as pautas de Dia das Mães, né? Então, pensar, a psicóloga, a importância do papel da mãe Sim. para uma criança. Pronto, já temos uma pauta com a psicóloga falando sobre o tema Dia das Mães. Sim. Né? E aí, no caso, você que sugere essas pautas? A gente que sugere isso. O cliente pode dar as opiniões dele também. Às vezes ele vê muita coisa, então ele pode sugerir. Sim. Por exemplo, a gente tem um grupo, o Grupo Hungry, que são 4 bares que tem aqui em São Paulo, na Zona Sul, que eles são bares tipicamente cariocas, botecos cariocas aqui em São Paulo. É muito legal. Bacana. No Dia das Mães, eles vão fazer almoço especial. Estamos divulgando isso. Então vai sair. Tá saindo em vários canais legais. Saem guias, né? Saem dicas. Então, assim, pensar... Isso é factual também, porque é o Dia das Mães. Aí a gente sempre pensa, quando a gente vai fazer o planejamento... Tá, vamos fazer o planejamento agora de maio, junho e julho. Tá, junho e julho geralmente é frio. Tem alguma coisa de frio para esse cliente? Entendeu? E tem Dia dos Pais. Tem alguma coisa relacionada a pai? Isso tudo é factual. Sim. Tudo isso dá mais chance de fechar a pauta. Então, a gente precisa pensar nisso. Porque a gente sabe que o jornalista vai querer falar sobre isso. Por exemplo, agora vai ter o dia do samba. Na verdade, agora acho que é o dia do pagode. Nem sei se já foi, mas tá perto. Que existe o dia do samba e o dia do pagode. Ah, é? Então vamos aproveitar. Então a gente aproveitou e soltou para a imprensa todos os nossos clientes do segmento. Vamos aproveitar, vamos falar sobre isso. Então, é aí que a gente consegue fechar alguma coisa, entendeu? Sim, sim. Nossa, muito bacana, né? Sim. Quanta informação que a gente nem, por fora, a gente nem muito. sabe. Aí, óbvio, Agora né? Eu sabia que já isso acontecia porque eu fui muito... Trouxe várias coisas ao mesmo tempo. Você falou da pauta factual. Essa área, para essa empresa... Porque a gente entende, então, que a pessoa precisa estar preparada. Você falou sobre esse comercial, estar bem alinhado, né? E também a parte digital e marketing para sim. fazer essa assessoria. E emendando isso, porque as pessoas confundem. Às vezes ela é relevante nas mídias, mas o caminho de imprensa é um outro nível. E esse é o ponto do assessor, de educar essa pessoa, às vezes porque tem aquela falsa ilusão. Eu vou entrar e vou arrebentar. Vou estourar. Mas não é bem Um assim. caso que teve muito recente foi até no Big Brother, uma moça que era bem conhecida na internet e dançava. Sim, E ela foi a pro Big, Vanessa. isso, e ela foi pro Big Brother e assim, quase ninguém de que assiste TV conhecia ela, Exato. né? Então É exatamente a prova disso. A gente sempre traz isso também. Pensa que são construções diferentes. Sim. Um é muito importante com o outro, né? Quanto mais eles estão juntos, melhor. Então, assim, quanto mais a gente tem os números bons e tá na mídia, melhor. Só que, assim, é pensar que, primeiro, não é só ter números bons para estar na mídia, né? E não quer dizer que porque você tem números bons, você vai estar na mídia. Então, Sim. hoje, por exemplo, a gente atende um grupo chamado Envolvência, que eles são maravilhosos. Eles são conhecidos como os meninos dos milhões, porque eles têm milhões de seguidores, milhões de ouvintes. Eles cantaram na festa do Neymar. Mas na internet? Eles, Na internet, isso? exato. E qual o ritmo deles? Samba. Ah, sim. É muito legal, muito bom mesmo. E aí, assim, eles cantaram na festa do Neymar e tal. Só que, assim, eles nunca tiveram um trabalho de imprensa, de mídia, né? Assim, então, eles chegaram e agora a gente tá conseguindo, tá levando eles. Mas, assim, eles estão entendendo que não é na mesma velocidade. Não quer dizer que porque um vídeo de uma música que eles acabaram de lançar está com milhões, claro que isso ajuda em muito. É essencial, é muito importante. Porque o jornalista, ele vai ver os números, né? Então, é importante. Só que não é tudo. Então, precisa ser estratégico isso e a gente vai conquistando o jornalista. Quando eu chego com um produto de música que tem visualizações na internet, com certeza ele chama mais atenção do que os que não têm. Sim. Mas também não adianta eles terem visualização na internet, mas as pessoas não conhecerem, não associarem, né? Entendi. Hoje em dia, muito se fala em viralizar, né? Então, viralizou na internet e tal. É o sonho que todo mundo quer. Sim. Então, todo mundo hoje em dia cria uma música com uma dancinha para tentar viralizar. Sim. Só que eu acredito que o que mais viraliza é o mais natural possível, né? Quanto mais se força isso, se paga páginas, por exemplo, não vai. Sim, sim. Fica uma coisa forçada. Agora, quando tá ali... Então, assim, muitos são espertos, aqueles cantores que no carnaval criam as suas músicas, já sabem o time certo para virar a música do carnaval, né? Então, tudo é questão de estratégia, entendeu? Sim, sim. E aí é importante isso.
Artistas, por exemplo, às vezes fazem o planejamento estratégico deles de lançamento e não falam com a gente. Só chegam pra gente com as datas. Ó, sexta que vem a gente vai lançar e daqui 2 semanas a gente vai lançar outro. Eu falo, beleza, a gente vai fazer isso. Só que entenda que pra imprensa é outro ritmo. Então, talvez, vocês podem lançar nas redes sociais toda semana, mas vamos pensar estrategicamente em lançar a cada 15 na imprensa? Então, lança uma aposta agora e uma mais ou menos na próxima, entendeu? Porque hoje em dia os artistas tempo é estão diferente. nesse ritmo, né? De querer lançar a todo momento. Porque não adianta também, se não lançar, eles ficam pra trás. Sim. Tá Então, indo é bem tudo muito difícil rápido. isso, né? E falando de empresas também, é pensar estrategicamente. Eu tenho clientes que têm muitos assuntos, muitos, que às vezes a gente não consegue, é até difícil administrar, porque eles fazem muitas coisas, né? E tenho aqueles que é mais difícil tirar o assunto, mas a gente dá um Sim. jeito, né? As áreas no qual você atua são diversas. Bem diversas. Hoje a gente tem, por exemplo, a Tijoleste, que é uma empresa de material de construção, que tem mais de 30 anos, é uma empresa familiar, e eles são especialistas em churrasqueira de alvenaria. Aí você fala, nossa, quando eles me procuraram, eu também pensei, meu Deus, o que eu Eles vou que te fazer? procuraram? Sim, eles me procuraram. Eles já conheciam, na verdade, a dona da empresa conhecia a Thaís também, né? Que é minha cliente, viu as coisas que eu fazia pra ela, entrou em contato comigo. Eu falei, nossa, que desafio, mas eu falei, vamos encarar. E aí foi. Só que assim, hoje a gente tem muitas pautas legais, a gente já tá há alguns anos com eles. Então, assim, um exemplo de pauta, né, pra quem tá pensando, nossa, o que que eles falam? Então, épocas de chuva, quando é a hora de trocar a calha da casa? Porque lá eles trabalham com isso, com calhas. Uhum. Então, aí tem a especialista da empresa que faz isso. O alarme aqui. É, O empreendedor. Então tem a especialista que faz isso, né? Que entra que fala sobre esse assunto. Então, sobre as churrasqueiras, por exemplo. Hoje em dia existe churrasqueira para apartamento, churrasqueira que Sim. faz fumaça, que não faz fumaça. A gente já trabalhou e deu muito certo a pauta de qual é a churrasqueira ideal para sua casa. Que bacana. Então parece uma coisa, nossa, quem fala sobre isso? Sim, Tem que ter. tem muita coisa. Sim. E é uma curiosidade, legal. Sim. Então tem a Tijoleste, tem, por exemplo, Léo Acrílicos, que é móveis em acrílicos Uhum. de alto Cara, essa marca eu padrão. conheço, É muito sensacional, legal. os caras. Acabou de sair muitas matérias deles falando sobre como o acrílico pode modernizar o E ambiente. realmente, dá uma Exatamente. grande diferença. Exatamente. Então, ali tem dicas, e a gente mostra algumas coisas assim. Tem o Grupo Hungry, que eu já falei que são os bares. Então, nos bares, na verdade, a gente tem 2 clientes ali. A gente atende tanto o grupo como a Marielle, que é a chefe. Uhum. Ela é a dona dos bares e também é chefe de cozinha. Uhum. Então, ela vai em programas cozinhar, né? Em paralelo, a gente fica divulgando a programação dos bares nos guias, nos outros veículos, né? Então, no caso dela, são 2 clientes mesmo. A gente até trata como 2. Eu tenho 2 meninas que atendem até, pra gente conseguir separar isso, porque senão é muita coisa, Sim. né? E aí a gente consegue diferenciar bastante. Tem a Carol Dias, que ela é editora, ela já escreveu vários livros, ela é conhecida como a editora dos famosos, a publisher, assim que fala, dos famosos. Então, ela que escreveu o livro do Rodriguinho, escreveu vários livros, trouxe alguns aqui pra vocês. Deixa eu já entregar pra vocês. Que Sensacional. legal! Como Adoro que é o nome livro. técnico? Publisher. Publisher. Publisher, isso. Na verdade, eu acho que é editora em inglês. Mas é o termo que se usa aqui também. Samara Felipe. Aqui eu trouxe, nossa, pouquíssimos. Ela tem muitos livros publicados. Aí a Sofia e eu. Esse é do Tenente Bahia. Essa história, eu não sei se vocês lembram, tá? É uma história muito bonita, emocionante. Na verdade, a esposa dele, ela faleceu grávida quando ela ia entrar no altar. Abriu as portas e ela faleceu. Grávida, e Deus. conseguiram tirar a criança. Ela teve eclâmpsia, que é algo muito grave, né, na gravidez. Ela teve pressão alta. E ela ficou tão nervosa, acho que com o casamento. E aí ela faleceu ali na porta da igreja. Foi uma história muito triste. É história brasileira? Daqui? Esse cara, ele é da política agora também. E a filha já tá grande, ele criou ela, a neném. Hoje ele já é casado de novo, tem até outros filhos. Mas é muito linda essa história. Muito Então legal. é uma das histórias, mas tem muitas histórias. Esse aqui, ó, o Luxo o Lapidado. Luxo Lapidado, que é do Israel Valentim, um estilista incrível, Olha que legal. que tem um espaço aqui na Anália Franco maravilhoso. Tem o Gustavo Pereira também, que é chefe de cozinha. Tem muita coisa boa, Legal. muita coisa. Esse aqui. Esse é do Gustavo Pereira. Sensacional. Sabores. É isso? Sabores. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui.
Compartilhados. Sabores compartilhados, é isso mesmo. E agora tá pra sair no dia 15 de maio, já vou fazer propaganda aqui, não sei se quando que vai passar, né, mas vamos lá. Dia 15 de maio a gente tem o lançamento do Rodriguinho também, o segundo livro, né, a Carol que tá fazendo também, ela já fez o primeiro. O primeiro foi uma biografia sobre ele e agora ele vai contar as experiências do Big Brother. Eita! Então, vocês estão convidados, tá? Se vocês quiserem fazer a cobertura lá também. Sim, estão super olha, convidados. Evento Ricas vai estar lá. Eu Cobrindo acho que esse- vocês podem ir lá cobrir, vai ser muito legal. Bacana. E é isso. Dessa parte de clientes diversificados são esses. Tem muito mais. A gente tem a Puri Pilates também, que é uma rede de franquias de Pilates. É a Sim. maior franquia de Pilates da América Latina. No caso de franquias, nesse caso, você... Como que você faz? Porque cada um é um dono, né? Então, no caso deles, eu atendo a franquia toda. Então, a gente tem que pensar estrategicamente e ver o que eles vão querendo a cada momento. Assim, no deles, a gente faz muito... Como eu posso dizer? A marca num geral, entendeu? Ah, Existem franquias que às vezes me procura só unidade. Eu fiz bastante tempo da Festa Escova, não sei se você conhece. Sim. Fiz a da Moca, por exemplo, né? Tá. Então a da Moca a gente fazia, mas era mais regional. Mas aí eu não fazia assessoria para franquia, então não divulgava festa especial, eu divulgava festa Escova Moca. Sim. Então eu ia com pautas de beleza, né, falando dicas de escova, essas coisas, e eu sempre colocava o profissional da festa Escova Moca. Sim. Né? No caso da Puri é muito geral. Então a gente agora tá para sair, por exemplo, uma matéria que eles estão com 250 franquias Que bacana. no Brasil. Então aí já é uma pauta mais de negócios. Então a gente tá Sim. falando, né, de algo mais amplo. Então são esses mais assim diferentes, além do artístico, né, que a gente tá com bastante artista bacana. Então, ela atende tanto empreendedorismo quanto empresarial. Isso, além dos médicos também. A gente tem um dermatologista, que é o Dr. Fraga, é oftalmologista, enfim, alguns psicóloga. Então, por aí Que vai. bacana. Ou seja, né, meu, não importa ali o É. ramo. Importa, tá vendo como que é importante você ter uma empresa? Pelo que eu aprendi hoje com a Carol, você precisa sim ter o equilíbrio já da sua empresa, precisa ter um marketing rodando bem, um comercial rodando bem, para que quando entre sim a assessoria, isso só seja... Só vai coroar, Só né? vai coroar. Sim, Cerejinha do sim. bolo, que nem você A fala. cereja do bolo, eu Porque gosto de falar aí, isso. essa parte de assessoria, a pessoa precisa entender que é um ponto de trazer autoridade, reconhecimento, status, e aí ela vê que está nesse momento e aí se prepara. Isso é muito relevante. E é importante pensar que assim, você quer virar autoridade, você tá preparado para isso? Então é isso. Que legal. Esse é o preparo que você tem que pensar. Sim. Tá, eu tô preparado. E a gente faz um preparo também no sentido de media training, que é legal. A gente prepara, né, esse cliente para dar entrevista. Então, como a gente faz isso? Eu vou entrevistá-lo Sim. com a câmera ligada e ele vai fazer do jeito que ele acha certo. Então, eu vou entregar o microfone na mão dele, vou fazer várias perguntas, desde as mais simples até as mais Complexas. cabeludas, Aham. E eu vou ver como ele vai sair. A gente vai assistir junto e vai corrigir o que precisa ser corrigido. O Media Training hoje eu deixo opcional para os meus clientes. Está incluso já, tá? Eu não cobro nada além disso. Porém, eu deixo opcional para ele. Você já está preparado? Já fez alguma coisa? Ai, tô muito nervoso. Então vamos fazer. Às vezes o cliente dá várias entrevistas menores, mas quando chega uma maior, ele fala, para essa eu tô nervoso. Então vamos Sim. fazer um Media Training para essa. Entendeu? Então a gente vai fazendo dessa forma para que ele se sinta cada vez mais preparado. Ou seja, o Media Training ali é a ideia de você preparar ele para ele estar numa empresa e não dar o famoso gafe, o mico. Exato. Então você vai falar para ele os pontos que ele está errando, aonde que ele pode melhorar. Então é isso aqui, é pegar a câmera e falar, cara, olha, você não deveria ter falado isso. É um direcionamento, é um treinamento para esse cara se preparar ali. Exatamente. Ô, Carol, já teve alguma situação assim que você estava perto e a pessoa dando entrevista e você falou, meu Deus, o que essa pessoa falou agora? Já. Acontece muito. Na verdade, assim, às vezes acontece erro de português, que às vezes é meio complicado, mas, né, mas acontece, e aí a gente fica um pouco nervoso. Graças a Deus, eu nunca tive um problema sério com isso, no sentido de, nossa, ele falou isso, né? Mas, já aconteceu de cliente, por exemplo, que não tem nada a ver com política, cantor falar alguma coisa de política, né? Isso pode repercutir. Mas, assim, a gente orienta, mas tem gente que, às vezes, enfim, quer falar e tá tudo bem, entendeu? Graças a Deus, com isso exatamente eu não tive problema, Sim. né? O que tem de histórias é, por exemplo, a falta que um assessor faz quando...
a importância do acompanhamento do assessor nas pautas, Uhum. né? Então, acho que isso é legal. Disso eu tenho histórias, nossa, cada uma que Pode assim... contar alguma pra gente? Posso. Vou contar duas bem marcantes. Uma bem Tá. recente. Calma, que esse momento é um momento aqui, né? Um momento crise de como resolver problema na parte assessora. Olha que a assessoria também sofre. Não é só mil maravilhas, é colocar a pessoa nos status, colocar a pessoa pra ter uma visibilidade. Passa o perrengue lá também. Segura as buchas. Fala dessas Você buchas sabe aí. que as minhas amigas, elas ficam falando que eu tenho o trabalho dos sonhos, nossa, tal, quando me vendo em algum show de cliente, que às vezes eu tô lá no palco, né, privilégio. Sim. Só que ninguém vê os perrengues, realmente tem perrengues. Bom, vamos lá. Teve uma vez, isso já faz um tempinho, mas não tanto, mas já faz um tempinho. A gente atendia um grupo, né? Um grupo de pagode. Inclusive, essa vez eu nem estava ainda com a minha agência, tá? Eu era funcionária, mas enfim, isso não importa no que eu vou dizer, mas vamos lá. Era um grupo e eu fechei uma pauta para um programa de rede nacional muito importante que passa aos domingos. E a pauta era para falar do novo trabalho dessa banda, desse grupo, que são 5 integrantes. Na semana que a gente tinha agendado a entrevista, o vocalista ficou sabendo que estava com diabetes. Uhum. E aí, ele estava bem fragilizado com isso, né, tudo. Quando eu cheguei no dia da entrevista, a repórter veio em mim e falou, olha, a gente viu que essa semana ele descobriu a diabetes, a gente pode falar sobre esse assunto? Falei, falar como, né? O que vocês querem falar? Não, é só uma pincelada mesmo, enquanto a gente vai falar também sobre a carreira, tudo. Em um determinado momento, eu gostaria de perguntar para ele, né, como ele tá se sentindo e tal. Não, se é só isso, tudo bem. Enfim, a jornalista sentou do lado do vocalista, os outros integrantes ficaram lá, e ela começou já falando sobre isso. Só que ela foi estendendo, e ela tava falando num tom, colocando ele lá embaixo, como se ele tivesse, tipo assim, morrendo, sabe? Aham. E aí falando, nossa, falando horrores, só que eu tava me segurando ali. Os outros integrantes, visivelmente, sabe? Nossa, Que eu que estou eu tô fazendo fazendo aqui, aqui? meu? Né? E já me olhando até feio, do tipo, a Carol trouxe a gente pra falar sobre a doença dele? O que a gente tem a ver com isso, sabe? Enfim. Aí chegou um momento que ela perguntou se ele usava insulina, se ele tava se aplicando insulina. Uhum. E ele disse que sim. E aí ela falou, você pode aplicar pra gente ver? Ah, Nossa! meu Deus do Nossa. céu. Que situação. Não, quando ela Gente. falou isso, eu entrei na frente da câmera. E comecei a falar, para essa gravação. Não, foi muito importante eu estar lá. Por quê? Esse cliente, além de... ele é muito bom em entrevistas, porém ele estava num momento fragilizado. Sim. E talvez se eu não estivesse lá, ele ia ter feito isso. E, gente, ia acabar com a carreira dele. Em rede nacional. Uhum. E eu sei que eu parei a gravação. Os meninos acharam que eu ia bater na repórter. Foi uma bagunça. O empresário que nem estava assistindo saiu correndo do escritório para ver o que estava acontecendo. Ela ligou pro chefe dela. No fim deu Nossa. certo. A matéria, claro, falou sobre isso, mas não focou tanto. E claro, jamais mostrou ele que ele Sim. nunca ia fazer isso. Mas na foi minha frente. regravada? A matéria ali? Ou Não, foi então, ao porque vivo? como ainda... Não era gravado. Então era o começo ainda. Então eles só tinham gravado essa parte. Aí eu entrei, parou. Aí ficou mó climão, tudo. Aí depois elas voltaram a gravar. Aí eles falaram de outras coisas e tal, legal. entendeu? Uhum. Retomaram. Retomaram. Aí foi até que não foi ruim. Imagina pra você como assessora vendo isso daí acontecendo em rede nacional e não poder intervir. É. Não, se fosse ao vivo, eu tava lascada. Ia ser terrível. Que situação. Porque, assim, mas tem um teve uma ponto aí. situação ao vivo daqui Tem a um pouco pra ponto aí, contar. só para dar um spoiler, porque tem pessoas que vão viajar, exemplo, eu sei porque ela tava me contando, tá, gente? A gente sabe de bastidores. Mas assim, tem pessoas que acabam não levando a assessora por um determinado lugar. Aí leva o produtor e tal. E nesses casos, cara, como que funciona, meu? Na verdade, quando tem pauta no Rio, por exemplo, que é onde mais os clientes vão, eles dão 2 passagens. Quando é empresário, assim, geralmente eles levam a gente. Mas quando é artista, eles querem levar o produtor. Porque o produtor é o, entre aspas, o babá, né? A gente brinca com isso até com eles. O produtor é aquele que tá ali e tal, o braço direito tá sempre com ele. Então, ele se sente mais à vontade, né? Com o produtor, e tudo bem. Então, a gente fica só no acompanhamento remoto. É uma tensão pra gente nos dias que eles fazem isso. Porque a gente fica ali, ó, chegaram... Aí o motorista foi buscar no aeroporto, deu tudo certo e tal. Recentemente, a gente teve uma artista nossa que estava em um programa super grande lá numa emissora do Rio. E o que aconteceu? Deixaram ela esperando muitas horas. TV tem esse problema também, tá? Eles deixam esperando muito tempo. Só que no caso dela, foi muitas horas. E ela é uma artista super conhecida e tal.
Deixaram ela esperando muito. Ela ficou muito nervosa, quase que ela não gravou o programa. Foi a maior bagunça e a gente tem isso aqui. Ixi. No fim deu certo, mas ficou uma saia justa porque ela via que outros artistas gravavam na frente, Aham. chegavam depois e entravam. Então foi terrível em relação a isso. Sim. Mas, voltando ao assunto dos casos, quer que eu já conto um? Conta. Vou contar um ao vivo que aconteceu. Esse foi Nossa. muito recente. Esse eu vou dar nomes e tudo, porque foi recente, virou meme. Tchan. Segura. Quem será? Segura que é o momento aqui, crise do que o assessor tem que resolver desses cases de crise dos seus aí assessorados, né? E se virou meme, virou sucesso, né? Então, vamos lá. O que aconteceu? Estávamos no encontro com a Patrícia Poeta na Rede Globo, com o Jeito Moleque, né? Jeito Moleque, nossos clientes queridos, maravilhosos. Eis que a gente tinha programado as músicas que eles iam cantar, a gente sempre manda antes, deixa tudo programado, bonitinho. Só que chegou no dia do programa, quando eles estavam no camarim, um produtor chegou e falou: a apresentadora foi no show de vocês e gostaria muito que vocês cantassem a música dos Backstreet Boys que vocês cantam no show. Detalhe, essa música eles cantavam no show em forma de brincadeira, Jeito Moleque, quem lembra dos anos 2000, é uma delícia, é super divertido o show deles. E eles brincam mesmo em determinados momentos do show. Eles cantam brincando. Quando o produtor pediu isso, um dos integrantes, que não é o vocalista, me puxou de lado e falou: Carol, não deixa eles fazerem isso. Porque o Gui, que é o nosso vocalista, ele canta o inglês, ele vai ser mico na TV ao vivo. Enfim, aí eu falei pra produtora: não dá. Só que a apresentadora chegou diretamente pro nosso vocalista. E é claro que pediu, e é claro, né, que ele, um fofo, e ela também, né, pediu, claro, na melhor das intenções, porque ela realmente gostou do show, porque foi muito divertido, ela tinha acabado de ir no show, pediu pra ele, e ele falou: faço. Aí não tinha mais o que fazer, né, gente, porque se ele quer, ele falou que faz, quem sou eu? Fiquei gelada. Só que aí, enfim, fiquei lá atrás, né, nos bastidores, o programa começou ao vivo, e na hora de cantar essa música, eles cantaram, eu já vi ali que tava muito errado o português, mas tava todo mundo ali dançando, e eu ali atrás aflita. Só que foi assim, eles cantaram e foi pro comercial. Então assim, eles cantaram, ela falou assim: a gente volta já, tal, foi pro comercial. Sim. Nisso eu peguei o celular na mão. Quando eu peguei o celular, Já gente, era meme. mas estavam acabando com ele. E ele, assim, ele já tá há um tempo na banda, mas ele é, entre aspas, o novo vocalista, né? Porque tinha um que já era daquela época, que ela... Então, já rola isso, né? Hoje o Gui, graças a Deus, tem o espaço dele, ele é incrível. As pessoas gostam dele mesmo. Mas antes, né, ficavam muito nisso. Não é o mesmo vocalista. Então, coitado, colocaram ele ali no meio ainda pra fazer uma coisa dessa. E que eu fiz? Na hora que eu vi, tava no intervalo. Corri pro palco. Nossa, eu lembro que veio a Patrícia, veio a Tati, veio todo mundo. O que tá acontecendo? Saí correndo. Falei: gente, já virou meme. Dá um jeito, assim que voltar do comercial, de falar que era uma brincadeira isso. Que vocês brincam no show, que não é assim. Porque já tá todo mundo falando do inglês. E aí a Patrícia também ficou bem assim, né? Na hora falou: tal. Porque, coitada, ela tinha pedido realmente na boa intenção, né? Enfim. E aí ela mesmo voltou do intervalo, eles brincaram com isso. No fim, foi muito bom, porque eles ganharam patrocínio de uma escola de inglês, um patrocínio maravilhoso. Juro. Estiveram em todos os sites possíveis e inimagináveis. E aí virou a brincadeira, tipo, Jeito Moleque, vira meme, ao cantar. No fim, eles até gravaram essa música, agora cantando direitinho, mas gravaram. Que legal. E tá super sucesso. Eles não conseguem ir no show sem cantar essa música. As pessoas pedem. Eu lembro que foi um pouco antes do carnaval isso. O carnaval, as pessoas gritavam pra eles cantarem. E foi super legal. Sensacional. Então foi um meme que deu certo. Eu lembro que depois até ela, né, ficou sem graça, desculpa tudo, mas ficou tudo bem, foi ótimo. Hoje a gente até agradece a Patrícia por ter pedido essa música, inclusive. E é isso. Mas foi muito legal. Mas na hora foi bem aflito. E um dos integrantes, né, que falou isso pra mim, não deixa ele cantar. Na hora que eu falei que tinha ele virado, ele já tava: meu Deus, eu falei, eu sabia. Aí no fim deu certo, graças a Deus. Porque senão ia sobrar pra mim e ia sobrar pro Gui, coitado. Porque ele aceitou, né? Os meninos iam ficar bravos com ele também. Mas ele tentando ajudar, né? Oh, meu Deus. Pois é. Carol, você pode citar o nome de mais alguns que você faz assessoria? De artistas? Pode ser. Sim. Revelação, Thiago Martins, Luciana Mello, Jeito Moleque, Salgadinho, Grupo Envolvência,
Peraí, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Gente, o pessoal, olha só. Tem Pagode. muita gente. Ah, sim, mas não é só pagode, tá? A gente tá com a banda Malta, que é a banda que venceu o Superstar na Globo, né? Legal. Agora eles vão completar 10 anos, eles são incríveis, é um rock romântico maravilhoso. Sim. A gente tem a banda Mensana, que é uma banda nova de reggae muito maravilhosa, muito mesmo. Grupo Façanha, que é um grupo muito bom aqui de São Paulo, que canta um samba maravilhoso. Billy SP, que ele é compositor de grandes sucessos e também tem o trabalho dele. O Felipe Duarte também, que era dos Travessos, que era do Bros, agora tem um trabalho solo. A Malu, o Marquinhos Sensação, que era do grupo Sensação. E por aí vai. Vini Santa Fé, que é uma nova revelação também, que é ótimo. Eduares. Tem muita gente legal. E de eventos, a gente tá com um evento bem legal que vai ter agora em junho, que chama Pagode da Bruneca. A gente tá fazendo assessoria pra Bruna, que a Bruneca, ela não é cantora, tá? É o Pagode da Bruneca, mas ela é produtora de festas. E ela faz uma festa que chama Pagode da Bruneca, já faz alguns anos, mas nunca levou isso pra mídia. E agora ela acabou de contratar a gente, então a gente tá divulgando, vai ser agora dia 22 de junho. E é isso. Esses são Vamos pro os nossos pagode da artistas. Bruneca, meu. Vamos tá lá. Tem que ir, vai ser bom. Olha, que a legal. Bruna Sensacional, Bruneca. sensacional. Ó, querem saber por que é Bruneca? Vou contar. Por quê? É Bruna? É Bruna. Ah. Ela disse que um ex dela chamava ela de Bruneca porque falava que ela parecia uma boneca. Fofinho. Esperta, né? Pegou o apelido do ex. Pegou. Eu falei, só não pode vir atrás desse É. ex aí, né? Porque, ó, Patenteou, né? Agora é gente, dela. mas achei super legal quando ela contou. Muito legal, olha só. E tem um momento turbulência também. A gente não falou, mas eu vou levantar essa bola pra você aqui, porque é muito, Peraí, muito, antes muito dessa recente. turbulência, Sim, sim. se inscreve aí no canal. Uau! Curte aí esse episódio que tá muito bacana. Comenta Sim. aqui embaixo o que você tá achando. E aqui na Sensacional. descrição desse vídeo tem um link pra você clicar. Você vai direto pro grupo do WhatsApp, um grupo VIP do nosso evento. Esse evento vai acontecer no dia 23 e 24 de setembro aqui em São Paulo. É um evento sobre posicionamento de marca, comunicação, vendas, para você conseguir potencializar cada vez mais você, empreendedora, e se conectar com outras pessoas, gerar um network mais eficaz para você conseguir mesmo se fortalecer. A gente sabe que empreender não pode ser solitário. E não vai ser. Você vai ter lá mulheres que vão te ajudar a se fortalecer. Então, é um evento de 2 dias aqui em São Paulo, para que você entre nesse grupo. Você vai clicar nesse link aqui embaixo, na descrição. E é um grupo VIP, né, William? Exatamente. O grupo VIP lá vai ter todas as informações. Todas as informações, tudo que você precisar de coletar ou ter essa coleta de informações, nós vamos direcionar, porque a gente está fazendo de uma forma bem estratégica, bem organizada. Então, o evento Ricas, o evento Magnetize com a organizadora Ricas é para que você possa realmente desbravar aí o seu negócio no digital, pessoal, profissional. Olha quem está aqui com a gente, assessoria, você precisa de assessoria. Então, a gente costuma dizer, qual mesa você quer sentar? A gente tem sempre falado nisso, né? Sim. E olha a mesa que nós estamos sentados hoje, com uma oportunidade incrível, tendo a Carol aqui como assessora de milhões. É incrível. E pegando esse gancho, obviamente, para você falar um pouquinho sobre como que é a assessoria, né, dessa parte de eventos e conta, sim, hypado, o momento Rodriguinho. Caso Rodriguinho. Aqui eu acredito que vai ser incrível. A galera deve estar morrendo de curiosidade, já que você é assessora desse cara, desse ícone brasileiro aí. Bom, vamos lá. Eu começo pelo momento Rodriguinho ou deixo pro final? Deixa o final, deixa o final. Qual que é a primeira? Aí Assessoria na parte de eventos. Como que a gente, sim, como funciona, como né? funciona essa parte? Tá. Eventos, tá? Se você quer contratar especificamente para divulgar o seu evento, a gente sempre faz a seguinte estratégia. Pré, durante e pós, tá? Pré-evento, a gente cria um release específico do evento institucional, vai criando notas até chegar ao evento, então divulgando o serviço, quando vai ser e tal, reforçando isso na mente das pessoas. Então, pega coisas que vão ter no evento e cria pautas em cima disso, tá? Vai reforçando. A gente deixa o porta-voz à disposição para entrevistas, então tentar levar o porta-voz em programas de rádio, de TV, enfim, para contar que vai ter esse evento, né? Então esse é o pré. A gente também convida jornalistas e influenciadores, pessoas importantes para estarem no evento, para assistir, tá? Sempre de forma espontânea, tá? Não são aqueles influenciadores que vocês vão pagar, tá? Geralmente isso daí a gente alinha com o comercial, mas na verdade a gente vai mais nos convites mesmo. Então a gente convida pessoas
No dia do evento, a gente faz esse acompanhamento, então acompanha as pessoas que estão lá, direciona esses jornalistas e influencers, né, para darem as entrevistas. Então, a gente faz todo esse direcionamento no dia do evento. Direciona fotógrafos também, porque, assim, é importante que os eventos tenham fotógrafos oficiais e a assessoria estando lá, a gente vai dizer para o fotógrafo as fotos que a gente precisa para o pós, né? O pós é muito importante, então a gente sempre fala, contratou para o evento, você tem que contratar um mês a mais. O evento é em setembro, legal, vamos até o fim de outubro. Ah, mas o evento é em setembro, não tem problema. A gente tem que esgotar as possibilidades depois do pós-evento, contando balanço, quantas pessoas tiveram, tudo que tiver de curiosidade, as principais fotos. Então, a gente tem que explorar isso para fechar com chave de ouro. Então, a gente fecha assim o job e para o próximo ano ter um evento mais legal ainda, tá? Então, a gente faz esse trabalho de evento em específico, continua no lance dos 3 meses. Então, pelo menos, contrata a gente um mês antes do evento e fica até um mês depois. Mas, claro, se você conseguir 2 antes ou quanto mais antes, melhor. Mais tempo a gente vai ter para trabalhar, né? Então, é importante saber disso. Agora, vamos lá, vamos de Rodriguinho. Bom, o Rodriguinho é um cara que, além de trabalhar com ele, eu sou super fã, não escondo isso de ninguém. Alguns clientes ficam com ciúmes, mas eu amo todos, do mesmo jeito. Só que o Rodrigo é um cara que eu conheci lá, quando eu tinha meus 17 anos, eu conheci ele pessoalmente, né? Que ele morou no prédio que minha mãe morava, então conheci ele, a pessoa dele, enfim. Então, ele é um cara que eu gosto muito, muito além de ser meu assessorado, né? Hoje, para mim, ter ele no casting é realmente uma honra muito grande. Já passei por vários desafios com ele, vários momentos de imprensa com ele, eu digo assim, né? Mas não tinha enfrentado uma crise tão grande, entre aspas, como o Big Brother, né? O Big Brother, realmente, quando ele disse que ia pro Big Brother, a gente ficou meio assim, mas, enfim, super apoiamos, né? Porque, como eu disse, a gente acha ele uma pessoa incrível, né? E aí foi isso. Só que lá no Big Brother a gente viu que foi tomando outros rumos. Eu fiquei naquele impasse, né? A assessora e a fã também, e a pessoa que conhece ele, que sabe que ele não era aquilo que as pessoas tanto estavam falando, né? Que realmente teve suas falhas, como todos nós temos, falou muita coisa que não devia ter falado. Mas eu sabia que ele era, sempre soube que ele é uma pessoa boa, uma pessoa incrível, e que aquilo ali, né? E assim, me doía muito, tá? Tanto no lado profissional como no lado pessoal, ver coisas que eu via, maldade das pessoas mesmo. O rumo que foi tomando lá no Big Brother, logo no começo, as pessoas xingando e xingando a gente, sabe? Foi bem difícil. Só que a gente traçou uma estratégia, né? Que foi, primeiramente, blindar a família dele. Por quê? Quando um cliente, né, uma personalidade vai para o Big Brother, a imprensa quer a família, né? Então, a todo momento que a pessoa está no Big Brother, eles querem entrevistar a esposa, querem entrevistar a mãe, sempre falando dos comportamentos que tem lá dentro. Nos primeiros dias, a gente chegou a agilizar algumas entrevistas para a esposa, eu acho que para a mãe dele também chegou a fazer alguma, só que eu já comecei a sentir maldade, porque começou aquela massa de coisas. E o que acontecia? A gente defendia aqui, então ia eu falar, por exemplo, não, gente, ele não é assim. Ele ia lá e falava outra besteira, né? Porque ele foi indo numa bola de neve, né? Porque ele não estava vendo, e ele não estava percebendo que aquilo que ele... Então, chegou um momento que eu falei, gente, não tem como a gente tentar ajudar ele agora. Então, assim, qual foi a estratégia? Então, assim, a imprensa vinha todo dia pra mim, quero entrevistar. Então, assim, uma oportunidade que podia ser muito boa pra gente, que foi o que a gente pensou quando ele entrou do tipo, vai bombar. Eu podia estar dando muitas entrevistas, até eu podia ter dado entrevista, assim, tipo, aproveitado, entre aspas, o hype, porque, né, tava como assessora. Mas eu comecei a, não, gente, esconde, não, a mãe dele não vai falar, a esposa dele não vai falar. Enfim, foi assim que a gente foi indo. Eu, juntamente com o empresário dele, né, a gente que fez todo esse começo. Um pouco antes dele sair do Big Brother, bem no fim, assim, a gente contratou também uma gerente artística, né, uma mentora artística, que tem ajudado também agora nisso, né, no lance da marca, tudo, pra gente reposicionar mesmo ele, porque realmente aconteceram, né, algumas coisas, mas assim, ele tá super bem. Uma coisa que eu gosto de falar, esse lance da internet hoje tá um perigo, né, se você me perguntar se eu participaria do Big Brother, a resposta hoje é não, porque assim, eu vi o quanto isso é difícil e doloroso, sabe? Eu recebi muitas mensagens. Eu, assim, recebi muitas, mas foram bem poucas perto do que a mãe dele recebeu. Imagina você receber ameaças do seu filho. Só que assim, a gente viu, o que eu vi, tá, muito, que aquilo são pessoas da internet, né? Que estão ali pra mesmo
né, tumultuar isso, né? Eu digo essas pessoas que fazem ameaça, tá? Que isso é muito feio. Porque, assim, graças a Deus, o Rodrigo hoje retomou os shows estão cheios, as pessoas estão retribuindo carinho por ele, né? Então, assim, não foi fácil, né? A gente ainda tá, né, na luta. Hoje em dia, eu ainda blindo ele bastante de entrevistas, sim. Então, assim, além dele ter o contrato com a Globo, ele realmente nem pode dar muitas entrevistas, mas, assim, quando chega entrevistas pra mim, eu tento dar uma filtrada, porque, assim, não dá, porque as pessoas veem na maldade, né? E as pessoas, elas querem essa pimentinha, principalmente essa imprensa de bastidor social, de fofoca e tal, né? E assim, eu fico no meio do fogo cruzado. Eu tenho outros artistas que precisam ser divulgados no veículo, então eu não posso também fechar as portas, né? Então, assim, é complicado. Big Brother fez até clientes meus brigarem entre eles, e eu fiquei no meio disso, entendeu? Então, assim, pra mim é complicado, mas, claro, com jogo de cintura, entendendo que cada um tem o seu posicionamento. E que, assim, se um cliente meu falou alguma coisa, não quer dizer que essa é a minha opinião, né? Então, é legal que as pessoas entendam isso. Então, assim, a gente faz de tudo pra ajudar, mas entendam que pessoas são pessoas e cada um responde por si. Então, é isso. Não foi fácil. Big Brother foi um desafio e tanto. Mas, assim, continuo achando ele incrível. A gente tá trabalhando bastante agora. Vamos ter um livro novo, então é isso. Vida que segue. Vida que Maravilha. segue. Sensacional. É sobre isso. Que papo top. Muito Sensacional. Carol, muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite. Foi uma honra te ouvir. Obrigada. Aprendemos muito sobre o papel Muito. importante da assessoria, Muito mesmo. de ser assessorado e ter uma assessoria, quando ter. Então, hoje nós saímos aqui com um conhecimento riquíssimo. Deixa suas redes sociais pro Claro. pessoal te conhecer. Né? Vamos Sim. lá. O Instagram é Carol Freitas _assessoria. Assessoria, 2 S e 2 S, tá? Então é Carol Freitas _assessoria. É isso, encontra a gente lá, pode mandar mensagem lá, também tem um link do WhatsApp, então, o que tiver de dúvidas, pode me perguntar, tá, gente? Independente de qualquer coisa, diz que viu no podcast, manda as dúvidas lá, que a gente responde. Show de Sim. bola. Eu, Ari Costa, estudo em todas as redes sociais e William Halfman também, vocês podem lá querem aprender mais sobre vendas, negócios, vai encontrar a gente lá. Carol, deixa uma frase pro pessoal. Uma frase que você utiliza assim de vida. É um propósito que você guarda dentro de você e externiza para as pessoas uma frase. Olha, temos algumas frases. Eu vou falar uma frase aqui, que é uma frase que... Depois eu vou explicar mais sobre ela, tá? Mas a frase é: cultive o hábito de ser foda, tá? O ser foda, tá? Não é no sentido... É no sentido de ser incrível, tá? Então vamos mudar até. Cultive o hábito de ser incrível. Incrível sempre, né? Então, assim, seja feliz, pense sempre a grande, cresça, né? Pensando sempre em ser cada vez mais, cada vez melhor. Ser sempre uma pessoa melhor. Então é isso que eu quero dizer. Então cultive isso em você, né? Acho que o mais importante é a gente cultivar coisas boas. Sim, não ser mediano. Exato, Né? exato. E nem cair, né? Tentar sempre subir. Acontece às vezes de cair um pouquinho, mas aí a gente sobe rápido. Sim, sensacional. Sensacional. Carol, muito obrigada pela sua Obrigada. presença. William. Obrigado, Ari, tudo bem? Deus Muito abençoe obrigada. todos vocês aí. E mais um evento aí concluído com sucesso. Gente, Obrigada. até o próximo episódio. Valeu! Valeu. Tchau.